capítulo 5, versículo 16, a partir do versículo 16, as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos estar estudando hoje sobre o fruto do Espírito Santo. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, embaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos? A igreja pode sentar. Estaremos, amados, hoje trabalhando esse tema tão importante para a vida da igreja, né? Estamos buscando, irmãos, a excelência do comportamento cristão. E, para tanto, devemos estar bem esclarecidos quanto à atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Para que eu tenha uma atuação, um comportamento cristão verdadeiro, é preciso que o Espírito Santo habite em mim e eu permita que o Espírito Santo haja em mim, né? E nesse estudo nós veremos algo sobre o tão discutido fruto do Espírito Santo. Ele está aqui em Gálatas 5, né? Interessante que às vezes as pessoas falam os frutos do Espírito, mas a Bíblia é bem clara quando ela diz o fruto, né? Ela é o fruto do Espírito, não são os frutos. Então, nós estamos buscando definir o que é o fruto do Espírito Santo e como deve ser a nossa conduta cristã, se movimentados por esse fruto. Esse fruto, eu gostaria de dizer o seguinte: antigamente eu falava assim, é como se o fruto tivesse 9 vitaminas, né? Um fruto com 9 vitaminas, vitamina A, B, C, D, né? Então, assim é o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo, ele é a base para a vida do cristão. É a base para a vida do cristão. E Paulo, ele fala isso, né? Contra estas coisas não há lei. Quem anda com o fruto do Espírito em sua vida, não há lei para ele. Não há lei que condene ele, né? Então, o que é o fruto do Espírito Santo? O apóstolo Paulo discorre sobre esse tema em Gálatas 5, como lemos, em contraposição com as obras da carne. Então, Paulo cita primeiro as obras da carne, e depois ele vem com o fruto do Espírito. Não são frutos da carne, viu? São obras da carne, mas é o fruto do Espírito. Em contraposição, né, com as obras da carne. É importante ressaltar, irmãos, que a palavra para obras no verso 19 é erga, de ergon, trabalho, ou no contexto aqui é de ação, de atitude. Não atitudes erradas, né? As obras da carne são ações erradas que a nossa carne nos leva a produzir, por causa do pecado que habita no ser humano, né, no homem. Então, o pecado que habita em nós nos leva a praticar as obras da carne, né? Em contraposição às obras da carne, Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito.
Com relação ao fruto do Espírito Santo, o apóstolo afirma que é um conjunto de 9 virtudes. Então, ele é um conjunto composto com 9 virtudes, né? Que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na verdade, essas virtudes constituem o propósito e o alvo de Deus para os crentes, quando nos permitimos ao controle irrestrito do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo quem produz em nós essas virtudes. Então, isso não vem de nós mesmos. Vem do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo quem produz no homem o fruto dele, né? Porque o fruto é dele. Então, para que a gente possa desenvolver o Espírito, ou o fruto do Espírito, é necessário que nós nos enchamos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, como Paulo fala, né? Nós podemos dividir este fruto em 3 módulos. Veja só. O primeiro módulo é amor, alegria e paz. Ele diz respeito principalmente ao nosso relacionamento com Deus. Então, quando ele fala que amor, alegria e paz, ele está nos restringindo ao nosso relacionamento íntimo com Deus, certo? O segundo grupo é longanimidade, benignidade e bondade. Trata do nosso próprio relacionamento, do nosso relacionamento interpessoal, o relacionamento com terceiros, com o meu próximo, com a pessoa que está próxima a mim, certo? E o terceiro módulo trata o nosso fidelidade, mansidão e domínio próprio, trata do nosso relacionamento com o nosso próprio eu. Quem nós somos de fato, aquilo que como eu me relaciono comigo mesmo, né? Como nós somos no nosso interior, certo? Então, esse fruto ele é dividido desses três grupos, dessas 3 formas. E nós vamos estar vendo como isso é tratado em nossas vidas, certo? Na verdade, quando juntamos e analisamos o fruto do Espírito Santo como um todo, podemos defini-lo como a maravilhosa descrição do caráter de Cristo, que devemos adquirir dia a dia pelo estudo bíblico e comunhão devocional com o Senhor. Somente quando tais virtudes tornam-se perceptíveis em nossas vidas, podemos entender o que é ser um cristão cheio do Espírito Santo. Então, Paulo diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu preciso ter o seu caráter. Isso é a prova ou a maravilhosa descrição do caráter de Cristo. Então, isso também deve fazer parte do meu caráter cristão, como cristão. O fruto do Espírito, ele precisa fazer parte do meu caráter cristão. Irmãos, como a gente disse, é um fruto. E muitas vezes a gente cai no erro de dizer assim: eu tenho um e não tenho outro, né? Eu tenho longanimidade, mas eu não tenho a mansidão. Eu não tenho. Então você não tem nenhum, porque o fruto é um só. O fruto é um só. Agora tem esses 9 componentes que estão dentro dele. Então é necessário que a gente trabalhe isso. O Espírito Santo tem nos dado esse fruto, e esse fruto ele é trabalhado em nós. Ele não vem e pronto, está pronto, não. Ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser as nossas atitudes devem executar esse fruto dia a dia, né? Então nós vamos estar vendo isso. A nossa relação com Deus, né, no amor, na alegria e na paz, está no versículo 22, né? Vejamos cada módulo e as suas virtudes, certo? Primeiro módulo, né? A nossa relação com Deus. Primeiro, amor. A palavra amor, no original, significa ágape.
Amor altruísta, amor que se dá, não é amor próprio, não é amor egocêntrico, mas o ágape é o amor que eu tenho pelo meu próximo, pelo outro, é o amor altruísta. E o amor altruísta é o que pensa do outro, não é aquele que pensa em você mesmo. O amor altruísta é como esse rapaz aqui, ó, trouxe água para mim, ó, pensando na minha garganta, eu comecei a tossir agora há pouco, né? Então, pensa do outro. O amor, o ágape, ele é aquele amor que nos leva a pensar do próximo. É amor mais do que emoções. Não é apenas um sentimento, é ação. O verdadeiro amor age em favor do outro. Foi assim o amor de Deus para conosco. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É interessante como João escreve esse texto. Me parece que João, ele começa a escrever, aí ele diz assim, ele vai escrevendo, porque Deus amou o mundo. Aí ele pensa um pouco e faz, como foi o amor de Deus? Aí ele não encontra palavras, aí ele diz assim, de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão forte, que ele deu o seu próprio filho em favor dos seus amigos. E em Romanos, capítulo 5, versículo 8, deixa eu achar aqui. Romanos 5, 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O fato de Deus mostrar o seu amor por a gente, porque Ele envia Cristo para morrer por a gente, quando nós éramos ainda pecadores. Nós não éramos boizinhos, nós não éramos lavados, regenerados, não, nós éramos pecadores. E o amor de Deus, a prova do amor de Deus está nisso, que Ele nos ama diante daquilo que nós somos, como pecadores que somos. A ordem para amar não é opcional. Então, assim como Deus nos amou, Ele quer que nós amemos uns aos outros. Então, é uma ordem, não é um sentimento. Quando eu sentir, eu vou amar o irmão. Você não vai sentir nunca. Porque a gente acha assim, não, quando ele merecer. Mas não é por merecimento, é graça. Se fosse por merecimento, Jesus não tinha morrido por nós. Se fosse por merecimento, Deus não teria nos amado. Mas Ele amou ainda quando éramos pecadores. E Ele nos ensinou isto. E Ele exige isso da gente. Ame ao seu próximo como a ti mesmo, né? Então o amor ao próximo é o primeiro sinal de que nascemos de novo e que o Espírito Santo atua em nós. Não podemos agir diferente de Jesus, que manifestou o seu amor. Se Cristo habita em mim, então eu não posso fazer diferente dele. Eu tenho que amar também. Mesmo que a pessoa que eu vou amar não seja boa para mim. E aliás, Jesus diz assim: ama o teu inimigo, através da oração. Eu devo orar pelos que orai, pelos que vos perseguem. E ame o seu inimigo. E Jesus diz ainda algo tremendo, que eu acho tremendo. O mundo conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês fizerem o quê? Falarem novas línguas. Não é? Não. Quando vocês curarem enfermos. Quando vocês operarem milagres. É isso? Não. O mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Eles vão perceber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Então, o amor aqui, o amor ágape aqui, ele não é um sentimento, ele é uma obrigação. Porque se fosse um sentimento, eu não tinha como eu amar o meu inimigo. Não tem como eu amar uma pessoa que vive me fazendo mal. Por quê? Porque ela está me maltratando. Então é fácil odiá-la. É fácil eu ter ira contra ela. Mas a Bíblia diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Então o amor aqui não é opcional, não é uma opção, é uma obrigação. Eu tenho que amar. E outra vez Jesus fala assim: se você não ama aqueles que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Então a prova de que eu amo a Deus é eu amar o meu semelhante, é amar o meu próximo. Então Jesus, ele demonstra esse amor quando traz as criancinhas para ele, e os discípulos vão repreender, e eles: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus recebe as crianças. Jesus demonstra esse amor quando aquele jovem rico, né, se apresenta diante dele e diz assim: Senhor, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar com ele, e a Bíblia diz que Jesus ama ele. Jesus amou ele e disse assim: uma coisa lhe falta. Jesus demonstrou amor para com aquele jovem rico. Jesus demonstra amor para com Lázaro. Lá no capítulo 11, versículo 36 de João, Jesus vai até ao sepulcro, e Jesus chora ali diante do sepulcro, e aquelas pessoas que estavam ali olham para ele e dizem: veja como ele amava a Lázaro, por causa do choro de Jesus. Quando Jesus se coloca diante do túmulo de Lázaro, ele chora, e os homens reconhecem que ele amava a Lázaro. Jesus demonstra seu amor também a Jerusalém. Quando ele vai entrando em Jerusalém, quando ele está perto de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Lá em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes que eu reuni os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus estava dizendo: quantas vezes eu quis fazer isso com vocês, quantas vezes eu quis proteger vocês, quantas vezes eu tentei fazer isso com vocês por causa do amor dele, porque ele amava Jerusalém. O amor é uma virtude que deve estar acima de quaisquer circunstâncias em nossas vidas. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, não teremos problemas com o próximo e nem com a gente mesmo. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai conseguir amar o nosso próximo. A gente vai conseguir amar o nosso irmão, o nosso inimigo, todos aqueles que nos cercam. Segundo ponto, alegria. O termo no original é chara, que tem o significado de alegria de viver. A palavra tem a mesma raiz de charis, graça, o que denota a ideia geral de regozijo. O mundo de hoje não tem alegria, não consegue achar a fonte da verdadeira alegria e contentar-se com prazeres e se contenta com prazeres superficiais. Então o mundo, ele não tem alegria plena, ele não tem a alegria verdadeira, né? Então a alegria do mundo é a alegria momentânea, é a alegria circunstancial, né? O mundo se alegra porque ganha dinheiro, o mundo se alegra porque está numa festa, o mundo se alegra por situações diversas, são pelos prazeres superficiais. Por isso o sistema mundial é repleto de sombras e desilusões, porque quando acaba o dinheiro, acaba a alegria, quando acaba a festa, acaba a alegria, quando acaba o relacionamento, acaba a alegria. Não é dessa alegria que nós estamos falando. A alegria que nós estamos falando aqui é a alegria dirigida pelo Espírito Santo para as nossas vidas tristes e cheias de problemas. É você estar cheio de problema, mas estar alegre. É você estar cheio de dificuldade, mas estar alegre no Espírito. Isso não quer dizer que você tenha momentos de tristeza. Não, nós vivemos a vida cotidiana, temos decepções, temos problemas, temos enfermidades, temos perdas. E isso traz momentos de tristeza para a gente. Isso é fato. Mas essa alegria aqui é o regozijo que vem do Senhor. É uma alegria que independe de situações, de circunstâncias. Este termo chara, como alegria,
aparece 60 vezes no Novo Testamento. E Jesus nos dá exemplo de que uma vida alegre para com Deus resulta em bem-estar espiritual, social e psicológico. Então a alegria que ela vem do Espírito Santo, ela vem do alto, ela é contagiante, né? Ela é contagiante. Quando a gente está alegre no Espírito, ela atinge as outras pessoas. E a pessoa diz assim: poxa vida, como é bom estar ao lado de fulano, como é bom estar ao lado dele, ele está sempre alegre, ele está sempre demonstrando alegria, e isso nos alegra também. Essa alegria, ela é contagiante, né? A alegria é a bandeira que tremula na torre do palácio quando o rei está presente. Quando o rei estava no palácio, aí eles hasteavam a bandeira e deixavam ela pendurada lá. Então o povo que passava, quando olhava e via a bandeira hasteada, eles se alegravam porque eles sabiam que o rei estava lá no palácio. Então, para o povo, a alegria é a bandeira que tremula na torre. A alegria é nós sabermos que Cristo nos amou primeiro. É saber que Cristo é quem habita na gente. É saber que, o apóstolo Paulo diz assim: se nós esperássemos de Deus apenas nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Seríamos os homens mais miseráveis, mais tristes. Nós não podemos esperar somente nessa vida, porque a nossa alegria será completa lá na glória. E quando a gente olha para frente, quando a gente olha da perspectiva de céu, aí essa alegria invade o nosso coração. Terceiro ponto, paz. O termo no original é eirene, ou paz, harmonia. A palavra paz entrou no Novo Testamento com uma história grandiosa por traduzir o termo hebraico shalom, que significa paz em hebraico, que significa paz com o sentido de conjunto de tudo quanto contribui para o bem do homem. Então shalom é aquela paz onde tem todas as coisas, né, onde se encontram todas as coisas que contribuem para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para nós estarmos relaxados, né? Para a nossa paz mesmo. Então, ela é quando nos entregamos à preocupação ilimitada da ação do Espírito. Estamos cheios de problema, estamos cheios de uma situação difícil, mas aquela paz está ali. E a gente tem serenidade para resolver os problemas. A gente tem paciência, né, por causa da paz, produzida pela paz, para resolvermos cada situação. E quando a gente não tem essa paz, a gente perde a intimidade com Deus. Ela atrapalha essa intimidade que nós temos com Deus, se a gente não tiver esta paz. Então, como eu estava dizendo, esse primeiro grupo é o nosso relacionamento para com Deus. O amor, a alegria e a paz, ela vem do alto, está vindo de Deus para o nosso coração. É aquilo que nos faz nos relacionar com Deus na mais profunda, né, no mais íntimo de nossas vidas. A paz de Deus em nossas vidas é precedida pela paz com Deus, que é muito mais do que a ausência de conflitos. Conflitos internos ou externos, visto que a paz do Espírito Santo não depende de circunstâncias felizes ou de um estado de alma, tal qual o ensino de Jesus. Então, essa paz que habita em nós, ela não depende de circunstâncias, não depende de situações. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando um jovem, e ele chorava, e ele dizia assim: tudo que eu preciso
é de um pouco de paz. E aí eu estava falando para ele que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Eu estava falando para ele que Jesus Cristo nos traz a paz verdadeira. E ele dizia, mas tudo que eu quero é paz. E eu falando para ele que a paz que Cristo dá, ela não depende de situações, ela não depende de momento, ela não depende de ambiente. Mesmo que eu esteja numa guerra, em bala para um lado e para o outro, a paz que está no meu coração, ela é permanente. Ela não depende das circunstâncias, ela não é circunstancial. Ela está ali dentro de mim. E aquele jovem dizia, eu preciso de paz. E ele não entendeu a mensagem da paz. E eu saí de lá e ele dizendo, eu preciso de paz. E a gente apresentando a paz para ele, mas ele estava travado. E não conseguiu perceber que Cristo era a paz para a vida dele. Amém? Então vejamos agora o segundo módulo desse fruto maravilhoso, que trata as relações interpessoais numa linha horizontal, homem com homem. Então, nós vimos o primeiro grupo que trata do nosso relacionamento com Deus. Deus para conosco e a gente para com Deus, né? E agora nós vamos ver esse segundo grupo que trata do relacionamento interpessoal. Eu com o meu próximo, né? No plano horizontal. Nossas relações interpessoais, longanimidade, benignidade e bondade. Primeiro, longanimidade. O termo no original do grego é macrotomia. Não é uma palavra composta, mas sua formação tem dois radicais significativos. Macro, de grande, extenso, e tumia, derivada de tumos, ânimo, disposição, que associadas significa paciência, longanimidade, perseverança. Então, em alguns textos, ao invés de longanimidade, nós encontramos paciência. É o mesmo termo usado no grego, né? E até mesmo também de firmeza, né? Ele aparece como firmeza. É uma qualidade dada pelo Espírito Santo para se tolerar pacientemente os defeitos dos outros, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor, que podem dificultar e até mesmo romper o relacionamento interpessoal. Então, a longanimidade é a tolerância que suporta as injúrias e as ações malignas do outro, sem permitir-se a ira ou a ânsia de vingança. Então, uma pessoa longânima, uma pessoa que tem paz, ela se relaciona bem com as outras pessoas. Você já viu alguém gritando com outra pessoa, grita e fala, e a pessoa lá parada, olhando para ela, sem reação, sem agir, sem confrontar? Essa pessoa é uma pessoa longânima. É uma pessoa que consegue colocar a paz, consegue colocar a sua paciência, exercer a sua paciência acima das injúrias, acima do confronto, acima da provocação, né? As pessoas ficam provocando você, mas o longânimo, ele tem essa capacidade de ouvir e permanecer quieto, permanecer calmo, né? Na verdade, é a capacidade de resistência às controvérsias. É difícil, né? Para nós humanos, irmãos, a gente vê isso é algo, porque a gente se sente injustiçado. E se sentir injustiçado, então, é terrível, né? Quando você se sente injustiçado, aí você quer reagir. Mas aí tem que operar o fruto do Espírito chamado longanimidade. Você não se defender, você deixar a pessoa falar e falar. E saia de perto. Eita Jesus! Essa mesma ideia de longanimidade é utilizada para expressar a atitude de Deus
para com nossos pecados e para descrever a virtude de ter-se paciência para com as pessoas e suas fraquezas. Então Deus, Ele usa a sua longanimidade para a gente, porque a gente peca, irmãos, porque a gente desobedece, porque a gente afronta, porque a gente reclama, né? E se Deus não fosse um Deus longânimo, nós seríamos destruídos, nós seríamos exterminados. Mas Deus é longânimo, a sua paciência, ela é tremenda. Jesus como homem nos deixou alguns exemplos de longanimidade, tais como os registros em Mateus 15, 20, em Mateus 16, em Lucas, né? Então Jesus, muitas vezes ele foi afrontado, mesmo assim ele permanecia em paz, mesmo assim ele permanecia longânimo, ele não respondia, ele não se defendia, ele não confrontava, né? Se exercitarmos a longanimidade das pequenas frustrações e das pequenas irritações diárias, estaremos preparados para resistir grandes batalhas. A longanimidade também, irmãos, é um exercício. Precisamos exercitar. E para a gente ter a vitória, e para a gente conseguir ser longânimo, só tem uma coisa, né? Só tem uma forma. É a gente sendo confrontado. Como é que eu vou exercitar se eu não for confrontado? Como é que eu vou exercitar a longanimidade se eu não precisar dela? Então, quando você for confrontado, quando alguém te injuriar, quando alguém lá no trânsito te xingar, né? Buzinar, aquela buzinada, pá, lá atrás de você, o sinal abre e o cara já está buzinando, 10 carros lá atrás, ele já está buzinando. Aí você está lá na frente, bota a mão lá de fora, paciência, irmão. Seja longânimo, tenha paciência. E a Bíblia diz que a tribulação opera a paciência, né? Então, uma vez a pessoa falou assim para mim: você está pedindo a Deus paciência? Mas quanto mais eu peço paciência, mais vem tribulação. Mas é para isso mesmo. É para exercitar a paciência. Você só pode exercitar a paciência na tribulação. Então, quando você pede paciência, você está pedindo problema. Quando você pede paciência, você está pedindo tribulação. É uma consequência, né? Deus não vai dar assim. Não, Ele vai criar situações para você treinar a sua paciência, né? A sua longanimidade. A longanimidade, como virtude que integra o fruto do Espírito Santo, que deve ser fato em nossas vidas, é o brilho transcendente de um coração amoroso e meigo no trato para com os outros. Então você deve tratar as pessoas com meiguice, né? Com paciência, com brandura, né? De forma carinhosa, né? Independente do que a pessoa esteja fazendo. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, mas eu sei que isso não é fácil, irmão. Principalmente quando nós temos um temperamento sanguíneo, né? Esses dois temperamentos, sanguíneo e coléricos, misericórdia. Aí é que o fruto do Espírito deve abundar forte na gente. Porque a nossa tendência é explodir, a nossa tendência é partir para cima. Mas se sois guiados pelo Espírito, não deixe a obra da carne ultrapassar, né? O texto começa dizendo assim: a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne.
A carne quer fazer a coisa errada e o Espírito quer levar você para fazer a coisa certa. Por isso é uma luta, é uma luta diária, é uma luta constante. É uma luta interpessoal. Você luta com você mesmo e você luta com o próximo, né? Às vezes tem um pessoal que gosta de dizer assim, tem um ditado, né, lá fora, que diz assim: quanto mais eu rezo, mais alma me aparece, né? Mais assombração me aparece. E para a gente, né, quanto mais a gente ora, mais tribulação vem, né? Quanto mais a gente pede paciência, mais vem tribulação. Então, longanimidade. Precisamos ter esse fruto. Precisamos agir, usar esse fruto no nosso relacionamento com as pessoas. Quando alguém, a partir de agora, quando alguém vier para você, xingar você, vier para você já com ira, aí você vai lembrar desse texto. E Paulo diz assim, a Bíblia diz assim, que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda da pessoa longânima, ela desvia o furor. Então a pessoa vem para falar com você com ira, gritando, e você trata ela em paz, num tom baixo. Aí a pessoa se retrai, a pessoa tem um impacto, né? Ela está com ódio e você está com paz. Ela está com irada e você está longânimo. Então isso vai aplacar a ira dela. Segundo ponto, benignidade. O termo no original é Christotes, que significa gentileza, bondade. Esse termo também também serve para indicar excelência de caráter. Podemos dizer que a ideia seria de alguém cheio do Espírito Santo, que mantém sua integridade de caráter, expressando gentileza e delicadeza, visando inibir a rudez e grosseria do outro, bem como a sua própria. Muitas vezes, em nosso desprezo pelo pecado, nos tornamos rudes e grosseiros com o pecador. A benignidade é justamente a capacidade de se exercer justiça sem perder a compaixão. Então ela também está ligada à longanimidade, né? Você vê que você tem que exercer benignidade ou bondade, né? Ser benigno com alguém que está te afrontando. Ela se apresenta como excelência de caráter. Alguém que é benigno, ele é excelente de caráter. Então as pessoas que provocam vocês, que tratam com grosseria, com rispidez, né? Rudes, e você vai tratar elas com benignidade, controlando, né, as suas emoções, sendo gentil, sendo afável, sendo delicado, não delicado no sentido pejorativo, né, como o mundo lá fora usa, né? Então assim, as pessoas lá fora veem isso como algo pejorativo, mas o delicado é do trato, é você ser cortês, né? É você ser cordial. E nessa cultura machista que nós vivemos aqui, então é muito comum e difícil, né? O mundo viver essa gentileza. Tem até um cara aí que ele escreveu algumas coisas e botou, fez depois uma pichação, né? Ele botava assim: gentileza gera gentileza. E ele vai colocando alguns tópicos. Então, gentileza gera gentileza. Benignidade gera benignidade. Então, se você é benigno, se você é uma pessoa benigna com alguém, se você trata uma pessoa com gentileza, com educação, com cordialidade, você vai ser bem recebido em qualquer lugar, né? Então, nós estamos falando disso como manifestação do fruto do Espírito. A benignidade, que é a gentileza, que expressa a integridade da alma, deve ser uma realidade entre os cristãos. O melhor exemplo
e padrão de benignidade, embora o termo não apareça, é de Jesus na profecia de Isaías 42, de 1 a 4. Vamos ver? Isaías 42, de 1 a 4. O servo do Senhor, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, nem em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, ele mostra aqui que ele não vai estar fazendo barulho, não vai estar fazendo zoada, não vai estar... Isso foi o que Jesus Cristo fez quando estava sendo açoitado, quando estava sendo ultrajado, quando estava sendo humilhado. Ele demonstrou benignidade. Quando aquele soldado coloca a coroa de espinhos na sua cabeça, ele não profere palavras duras contra aquele homem. Quando ele é crucificado e é posto em cima, ele olha para Deus e pede perdão. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Isso é benignidade. Em momento algum, Jesus levantou a voz. Em momento algum, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como cordeiro, como a ovelha muda, ele foi calado para o matadouro. Então, isso por causa da sua benignidade. Ele tratou, até na hora da morte, ele tratou as pessoas de forma gentil, de forma benigna. Um coração gentil é um coração contrito, que chora pela dificuldade dos maus e pela integridade dos bons. Um coração gentil é um coração contrito que chora pela dificuldade dos maus e pela integridade dos bons. Amém? Terceiro ponto, bondade. O termo no original é Christotes ou agatossune, que são termos sinônimos e significam ambos bondade, retidão ou generosidade. Refere-se à qualidade das pessoas que são guiadas pelo bem e que desejam o que é bom, e que representa os mais elevados conceitos éticos e morais. No contexto bíblico, afirmar que alguém é bom é dizer que esta pessoa é semelhante a Deus. Verificamos tal virtude em uma pessoa quando esta se dispõe a ajudar aqueles que passam por necessidades. Bondade, como elemento do fruto do Espírito Santo, é a qualidade do cristão em ser generoso de atitudes gentis para com os outros, sem interesses escusos, mas de maneira natural, como consequência de um caráter bondoso. Então, a bondade, ela se apresenta na vida do cristão na sua generosidade, na sua intenção de ajudar o próximo, seja doando ou seja buscando algo para alguém, né? Então, às vezes a gente vê pessoas fazendo campanhas para outras pessoas que ela nem conhece. Às vezes a gente vê pessoas fazendo campanhas para, às vezes a gente nem sabe disso, mas às vezes é até para uma pessoa que distrata ela, né? Não sei se você já teve essa experiência de alguém que difama você, alguém que faz o mal para você, e de repente você está ali orando por ela, você está procurando o bem dela, tentando ajudar aquela pessoa, né? Buscando de alguma forma ajudar ela, e o pior, muitas vezes, que ela nem reconhece isso, ela continua falando mal de você.
Você vai lá, você ajuda, você consegue uma geladeira, você consegue um fogão, você consegue uma cama, você consegue alguma coisa para ela, vai lá, manda alguém entregar, você mesmo vai lá entregar, e a pessoa, às vezes, nem agradece. Não reconhece que você está sendo bondoso para com ela. Mas a bondade, ela vem independente desse reconhecimento, porque você está fazendo como para o Senhor, não é por causa do outro, é por causa do Senhor que você está fazendo, é por causa do Espírito Santo que habita em você. Lembro que certa vez uma senhora chegou na igreja e falou para o pastor que tinha a sua vizinha da frente, era muito ruim, era péssima, era uma vizinha péssima, e o filho dela jogava pedra na casa dela, e a vizinha esculhambava com ela. Quando ela saía para a igreja, ela chamava palavrões com ela lá, e ela estava muito aflita. E o pastor olhou para ela e disse assim: e o que você tem feito? Ela disse: meu pastor, eu não aguento mais, tem hora que me dá vontade de ir lá e esganar ela. E o pastor disse: seja bondosa, faça diferente. A Bíblia diz que a gente deve devolver o mal com o bem. Se a pessoa te faz o mal, faça o bem. E aí o pastor disse para ela: você sabe qual é o dia do aniversário dela? E ela disse: sei não. Mas procure saber. Procure saber qual é o dia do aniversário dela. Prepare um bolo, faça um bolo de aniversário e leve e dê a ela, no dia do aniversário dela. Pastor, faça isso, minha irmã. Demonstre bondade. Seja bondosa. E aí ela foi para casa, um tanto relutante, mas o Espírito Santo convenceu ela para fazer isso. E ela procurou saber da vizinhança e, providencialmente, o aniversário dela era naquela mesma semana. E aquela irmã preparou um bolo, fez um bolo muito gostoso, muito bonito. E quando chegou no dia do aniversário, ela bateu na porta daquela mulher, aquela mulher já começou gritando lá de dentro, esculhambando, porque estava atrapalhando ela. E a mulher, quando abre a porta e vê ela com o bolo na mão, ela fica estática. E ela entrega o bolo para ela e deseja os parabéns para ela. E aquela mulher cai num pranto. E ela diz assim: ninguém nunca me tratou assim. E a partir daquele dia, aquela mulher nunca mais tratou aquela outra com maldades. Ela mudou de atitude. A Bíblia diz que nós devemos, quando a gente faz o bem a alguém que nos faz o mal, é como se a gente colocasse brasa viva na cabeça dele. Então, haja com bondade, com benignidade, né? É bondade mesmo, com generosidade, independente da pessoa reconhecer ou não, faça. Se você vê que a pessoa está necessitada, dê. Se possível, manda até alguém dar, para ela nem saber que foi você que deu. Porque a bondade não se mostra, ela não dá ali, a generosidade, ela não quer propaganda, ela quer ajudar, até mesmo às vezes no escondido, né? A bondade como fruto do Espírito Santo depende do caráter cristão desenvolvido, visto que a bondade é uma forma especial de verdade e beleza no comportamento humano guiado pelo Espírito Santo. Então, a bondade ela se mostra na generosidade. Então lá, vimos as 3 virtudes do segundo módulo, do fruto do Espírito Santo. E estudaremos em seguida o terceiro módulo, das 3 virtudes que fala do relacionamento, do relacionamento íntimo, né? No seu próprio relacionamento, do seu eu, né? O relacionamento, o seu interior. O nosso relacionamento com o nosso interior, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Também está lá em Gálatas 22 ao 23, né? Então, o primeiro é fidelidade. Então, irmãos, a gente acha que a fidelidade deve ser
minha para com o próximo. Mas eu tenho que ser fiel primeiro a mim, aos meus princípios. Tenho que ser fiel a Deus, ao meu compromisso com Deus, né? Então, se eu tenho esse compromisso de fidelidade com os meus pensamentos, com os meus princípios, eu vou tratar as pessoas com fidelidade. Isso vai alcançar as outras pessoas. Mas eu preciso, no meu íntimo, ser fiel, né, aos meus próprios princípios. O termo no original significa pistis, fidelidade, confiabilidade, fidedignidade. No Novo Testamento, o termo pistis significa fé, quando fala de virtudes teológicas. É a fé que salva. Mas no caso dessa lista de Gálatas 5, as virtudes alistadas são éticas. Daí não errarmos quando traduzimos o termo por fidelidade, que é o tornar uma pessoa totalmente confiável e cujas palavras podemos aceitar plenamente devido à sua veracidade. O crente deve ser honesto, digno e fidedigno. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém com quem podemos abrir o coração e até confessar pecados, porque ele não vai correndo passar adiante. Então, quando nós temos fidelidade, quando nós somos fidedignos, nós vamos ouvir os problemas de outras pessoas e a gente não vai passar para frente aquilo que essa pessoa está confessando para a gente. Nós somos fiéis aos nossos próprios princípios. Alguém dotado de fidelidade sabe guardar os segredos que são o desabafo da alma. Então, às vezes, a pessoa vem para a gente, chega para a gente e ela quer desabafar, mas ela não confia em você, porque ela não vê em você fidelidade. E aí, quando ela desabafa, ela espera que você seja fiel, que você seja uma pessoa fidedigna, que você não vai contar para outras pessoas o que você está ouvindo dela. Então, ser fidedigno é você ser uma pessoa confiável. E, volto a dizer, é os seus próprios princípios. Por que eu não vou fazer isto? Porque eu sou fiel. Por que eu não vou trair a minha esposa? Porque eu sou fiel ao meu compromisso que eu fiz com ela lá no dia do casamento. Eu jurei diante dela e de Deus e da igreja fidelidade. Então eu estou sendo fiel aos meus princípios. Para que eu seja fiel a ela, eu preciso ser primeiro fiel a mim. E também fiel a Deus, né? Então, a fidelidade nas coisas pequenas é o mais seguro teste de caráter, como ensinado por Jesus. Então, se a gente não pode ser fiel nas pequenas coisas, como seremos nas grandes? Aí vem aquele texto, quando ele diz assim: sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Se você é fiel do pouco, você é fiel do muito. Mas se você não é fiel do pouco, você também não é fiel no muito. E muitas vezes esse texto é usado no sentido de dízimo, né? No sentido de dizimar. A gente ganha pouco, eu ganho tão pouco, então não dá para dizimar não. Então, se você não consegue dizimar o pouco, imagine dizimar o muito. Irmãos, mudando um pouquinho o tema, né, sobre a fidelidade de dízimo, se você ganha o salário mínimo, R$1.200, R$1.300 agora, né, R$1.300, aí você vai dar quanto de dízimo? 130. Se você não tem coragem de dar 130, você vai ter coragem de dar 1.300? Você vai ter coragem de dar 10.000? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Se você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O problema da gente, muitas vezes, no dízimo,
é que a gente não olha o que está ficando, a gente olha o que está saindo. Se eu estou dando 1.300, eu estou ficando com 8.700. Aí a gente está olhando o que está ficando, o que está saindo. Então, devemos ser fiéis no pouco, para que Deus nos coloque no muito. E eu estou falando aqui, não estou falando de dinheiro. Agora não estou falando de dinheiro, né? Estamos falando de caráter, de fidelidade, de ser uma pessoa fidedigna, certo? Então, muitas vezes, quando alguém chega para você e conta o pecado dela, conta o problema dela, e você não sai espalhando isso para outras pessoas, daqui a pouco chega outro, daqui a pouco chega outro, daqui a pouco você é um conselheiro. Você está ouvindo muitos problemas e está aconselhando a muitos, porque você tem exercitado a sua fidelidade. Você tem ouvido os problemas das pessoas e você não tem compartilhado o problema delas. Segundo ponto, a hora está correndo, eu vou ter que correr também. Segundo ponto, mansidão. O termo mansidão, do original grego, é prautes, que numa tradução mais literal significa placidez, suavidade. Essa é uma virtude que exalta a terceira bem-aventurança. É uma qualidade de caráter do indivíduo no trato consigo mesmo. Mansidão é poder, é força, é temperamento e violência, temperamento e violência sobre o controle. Mansidão é quando você consegue controlar o seu temperamento. É quando você consegue controlar o seu ímpeto, né? Você consegue mantê-lo ali em paz. A agressão ao próximo é o reflexo de um investimento emocional de agressão a si mesmo. Mansidão, como elemento do fruto do Espírito Santo, é resultado da nossa humildade e da nossa resignação a Deus. Mesmo em atmosferas hostis, o crente pode e deve desenvolver mansidão. Então, nós devemos manter o nosso controle, sermos mansos, né? A Bíblia diz lá no Sermão do Monte, né? Os mansos herdarão a terra. Então, e Jesus certa vez disse assim: seja manso e humilde, seja como eu, né? Manso e humilde de coração. Então, devemos viver uma vida mansa, uma vida de mansidão. O crente que vivencia mansidão é como um prisma que difunde o espectro solar sobre os icebergs da nossa carnalidade. E Jesus nos deu exemplo de mansidão e afirmou ser Ele mesmo manso, como eu falei há pouco. O que se confirma por profecias tais como de Zacarias, como as palavras de Pedro e de João, né? João era conhecido como o profeta do amor, né? Aliás, o discípulo do amor. Mas lembra aquele texto que diz assim, que Jesus estava no local e o discípulo disse assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma ele? Sabe quem foi que falou aquilo? Foi João. A tendência da gente é achar que foi Pedro, né? Mas não foi Pedro, foi João. E Jesus chamou ele de filho do trovão. Então, no início, antes dele ter o encontro com Jesus, ele era o filho do trovão, ele agia de maneira inesperada. Mas depois que o Espírito Santo habitou nele, ele passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Ele passou a ser manso, a tratar as pessoas com mansidão. Então, é fácil cobrar dos outros uma postura mansa. O difícil é sermos mansos. A gente cobrar dos outros mansidão é fácil, né? A mansidão é a virtude que o mais vívido reflexo de que os nossos próprios conflitos emocionais e nossas frustrações pessoais estão resolvidos ou
sob controle. A mansidão, ela deve acompanhar o cristão para onde ele for, né? E aí lembro novamente aquele texto que diz: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, a palavra mansa, ela desvia o furor. Enfim, o nosso último tópico, né? O domínio próprio. Ele está ligado também à mansidão, né? A mansidão está ligada ao domínio próprio. O termo no original é egratia. Algumas versões traduzem por temperança ou autodomínio. Numa tradução bem mais fiel, o termo significa domínio próprio, ou seja, vitória sobre o seu desejo. Este mesmo termo é utilizado para designar o controle sobre desejos sexuais e ainda pode ser associado à resignação disciplinar autoimposta por um atleta que almeja a vitória. Então, ele tem que ter o domínio próprio, que está treinando. Treinar não é fácil, né? Treinar, a gente vê o jogador, todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Ser o craque, mas o treino, o cara não quer participar, não quer ser treino. A gente lembra logo de Romário, né? Romário, treinar para quê? Ele não queria treinar, né? E ele mesmo falava isso muitas vezes. Ele se escondia do treino. Os colegas dele diziam que ele ficava por trás do alambrado, brechando, né? Quando terminava o treino, que ia para a bola, aí ele entrava em campo. Ele não queria, ele não gostava de treinar. Então, o atleta, nós precisamos ter o domínio próprio. Eu não gosto de treinar, mas eu preciso, né? Eu não gosto disso, mas eu preciso. Então, tem que ter o domínio próprio. Tem pessoas que querem emagrecer, mas não controla a boca, né? Não pode ver um bolinho, não pode ver um pãozinho, né? Tem que ter domínio próprio. Tem pessoas que não conseguem ouvir alguém falar mal dela, já entra logo, já fica logo irada, querendo, domínio próprio. Temos que usar esse fruto do Espírito. O domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo, das mais sublimes, visto que nenhum conflito humano é tão renhido como os daquelas pessoas que se esforçam para subjugarem a si mesmas. Então, é muito difícil a gente se subjugar, né? A gente ter um autocontrole. Então, é muito fácil a gente explodir, é muito fácil a gente partir para cima, mas a gente precisa ter domínio próprio. A gente precisa controlar as nossas emoções. A gente precisa controlar a nossa carne. A carne é tendenciosa para o pecado. Nós precisamos controlar essa tendência. Precisamos mostrar para a carne que melhor é servir a Deus, né? Precisamos ter o domínio próprio, segurando a nossa carne. O domínio próprio deve ser a prática normal da vida cristã. O domínio próprio deve ser uma prática normal da nossa vida cristã. Não adianta nos desgastarmos na tentativa de dominarmos os outros, pois enquanto não nos dominarmos a nós mesmos, somos apenas escravos dos desejos. Se não conseguimos ter o domínio próprio, nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Amém? Concluindo, o fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós, manifestando a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, comunhão com Deus, nas relações interpessoais e nas relações com o nosso próprio interior. Então, é a nossa relação, a nossa comunhão com Deus, com relações interpessoais, com as pessoas ao nosso redor e conosco mesmo, né? Se praticarmos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, seremos bênçãos de Deus para o mundo e seremos abençoados apesar de vivermos em um mundo conturbado. Não podemos esquecer que a Bíblia orienta que não há lei que possa se impor sobre os que praticam essas virtudes. Não há lei que possa se impor sobre nós.
Não há código penal que atinja um cristão cheio do Espírito Santo. E não há sistema ético que condene um salvo que busca refletir a glória de Deus. O cristão que entende e que procura colocar em prática tais virtudes é sempre um cristão equilibrado e vencedor. É sempre uma bênção para a sua igreja e para o reino de Deus. O fruto do Espírito é a carta de apresentação de um verdadeiro cristão. Então, a carta de apresentação de um verdadeiro cristão é o fruto do Espírito Santo. Se você não tem, aceite Jesus como Salvador. Porque só tem quem entrega a sua vida a Deus. Aí você já tem Ele, agora é falta para praticar. Se o Espírito Santo está em você, se Ele habita em você, você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. E aí falta apenas você praticar esse fruto. Dar vazão a Ele e não a carne. Volto a dizer, por isso que o texto começa dizendo que existe uma luta nossa da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A carne querendo fazer as suas obras, né? Todos os pecados, e o Espírito querendo controlar você para não pecar. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo fruto do Espírito Santo, Pai, que está em nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a pôr em prática dia a dia este fruto que é a nossa carta magna de apresentação, Pai, para o mundo lá fora. O mundo precisa ver em nós essas atitudes para reconhecer que somos filhos teus, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui presente. Muito obrigado por todos aqueles que nos acompanharam pela transmissão. Que a tua graça seja sobre todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as comunhões do Santo Espírito Santo de Deus repouse sobre todos, desde agora e para sempre. Amém.